hora da nossa correção de matemática, revisão de matemática, sexto ano, 15 de 6 de 2021, de junho. Determine o número de faces, de vértices e de aresta desses poliedros. Então, o primeiro poliedro é um prisma. Aqui não é prisma, nem é pirâmide, esse daqui é uma pirâmide. Então, o número de faces. Então, você conta, olha, 1, 2, 3, o de dentro, 4, 5, 6, o de baixo, 7 e o de cima, 8. O número de vértices são os cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aresta é cada linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos lá, o número de faces. A gente sabe que aqui embaixo, olha só o de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número de vértices são os cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de aresta é cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número aqui da pirâmide de base quadrada, número de faces. 1, 2, 3, 4, 5. O número de vértices são os cantos. 1, 2, 3, 4, 5. Vértices e faces têm a mesma quantidade. Aresta é cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quais os múltiplos dos seguintes números abaixo? Então, os múltiplos vou representar pela letra M, do número 50, o M, número 15, múltiplo de 500. Então, nós lembramos os números naturais. 0 vezes 50 é 50. 0 vezes 50 é 0. 50 vezes 1, 50. 50 vezes 2 é 50 mais 50 é 100. Depois é 150. 200. 250. Vou colocar reticência, porque continua. Do 15, 0. O primeiro número é 0. Depois é o próprio número 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. 60 mais 15 dá 75 e segue. 500, o 0 é o primeiro, depois o próprio número. 500 mais 500, 1000. 1500. 2000. Aí 2500, 3000. Reticência porque continua. Quais os divisores dos seguintes números? Os divisores a gente representa pela letra D. Os divisores de 150, os divisores de 64, os divisores de 36. Então, qual é o número que eu vou multiplicar? O 1. 1 vezes 150 é 150. 2 vezes a metade de 150 é 75. 2 vezes 75 vai dar 150. O 3 vezes 50, dá 150. 150. O 4 não dá. O 5 vezes 30, dá 150. O 6, então, eu vou dividir o 150 dividido por 6. A gente sempre faz essa continha. Dá um 2, dá 12, sobra um 3, baixa o 0, dá um 5. 5 vezes 6, 30. Então, o número 25 vezes 6. Número 25 vezes 6. O número 7 não dá, o número 8 não dá, o 9 não dá, o 10. O 10 vezes 15. O 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15. O 15 vezes 10, 10 vezes 15, tá aqui o 15. Depois eu vou colocar o número 25, depois o número 30, depois o número 50, o número 75 e o número 150.
O número 64. Uma vezes, vou colocar aqui em cima, 64. Duas vezes, quando eu digo 2, é a metade de 64, é 32. O 3 não dá. O 4, vamos ver se o 64 dá para dividir por 4. Vai dar 1, que dá um 4, dá um 2, baixa o 4, dá um 6, 6 vezes 4, 24. Então, no caso, o 4 vezes o número 16. O 4, o 5 não dá, o 6 não dá, o 7 não dá, o 8. O 8 vezes o 8. 8 vezes 8, 64. Então, 8 vezes 8, 64. Se eu já cheguei aqui, agora eu venho para o número 16, o número 32 e o número 64. Lembrando, uma vez 64 dá 64, duas vezes 32 é 64. 4 vezes 16 dá 64 e o 8 vezes 8 dá 64. O 36 é 1 vezes 36, 2 vezes 16, 2 vezes 18, é o 3 vezes o número, aí a gente vai fazer a conta, 36 dividido por 3, que vai dar 1 vezes 3 é 3, diminui dá 0, baixa o 6, dá um 2, 2 vezes dá 6, pronto. Então, 3 vezes 12 dá 36. O 4 vezes 9 dá 36. O 5 não dá. O 6, 6 vezes 6 dá 36. Aí o 7 não. Aí o 8 não. O 9, o 12, o 18 e o próprio número 36. Ficou muito riscado, mas acredito que dê para entender. Depois você apaga esses números. Quais números são divisíveis por 3 e por 5? Lembrando que o 5 é todo número terminado em 0 e 5. E por 3 é quando a soma de seus algarismos der 3, 6 ou 9. São divisíveis por 3. Então, aqui não é por 5. Então, a gente nem vai riscar. Vamos ver se ele é por 3. 3 e 5, 8. Mais 4, 12. 12 é 1 e 1, 2. 1 mais 2 dá 3. Ele é divisível por 3, mas não é por 5. Esse daqui é divisível por 5, porque terminou em 5. Vamos ver se é divisível por 3. 4 e 3, 7. Com 5, deu 12. 1 mais 2, 3. Então, é divisível por 3 e por 5. Aqui é divisível por 5 porque terminou em 0. Terminou em 0 ou 5 é. Agora, vamos ver. 7 mais 2, 9. Então, ele é divisível por 3. Esse daqui é divisível por 5, porque terminou em 5. Vamos ver se é por 3. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. 1 mais 2, 3. Então, é divisível por 5 e por 3. Esse daqui ele não é divisível por 5. Vamos ver se é por 3. 8 e 4, 12. 12, 3, 14, 15. Então, 15, 1 mais 5, 6. Então, ele é divisível por 3, mas não é por 5 porque terminou em 3. Então, não circula. Aqui ele é divisível por 5 porque terminou em 0. Vamos ver se é por 3. 1 mais 2, 3. Então, ele é divisível por 5 e por 3.